Olá, alunos! Vamos fazer alguns exercícios sobre a linguagem da lógica de predicados? Então vamos ver aqui nessas expressões, nessas potenciais expressões, quais são expressões de verdade, quais delas seguem as regras de formulação de expressões na linguagem de predicados. Então, primeiro, vamos começar com essa daqui, ó. F de não x, y. Ela é uma expressão válida? Para ser uma expressão válida, primeiro, ela só pode ter símbolos do nosso alfabeto e ela tem que seguir as regras de formulação de expressões. Tá? Então a gente tem que lembrar lá quais são as regras de formulação de expressão. Aí nós temos, na nossa regra de formulação de expressão, nós temos os átomos, né, que vão dar origem, vão ter os átomos que vão dar origem às fórmulas, e vamos ter os termos. Certo? Aí, juntando esses dois elementos, nós vamos poder ter expressões ou não. Tá? E aí aqui a gente começa com F. F é um símbolo de função. E o símbolo de função, ele pode ser utilizado para formar termos, certo? Então, isso daqui pode formar termos. Mas o que ele precisa ter para formar termos? Ele vai precisar ser um F de termos. Então, isso aqui tem que ser um termo, e isso daqui tem que ser um termo para que o F desses elementos seja um termo. Então, primeiro aqui, ó, nós temos uma variável. Y é uma variável. E na nossa definição está falando que uma variável é um termo. Então, isso daqui sim é um termo. Aí agora, esse cara aqui é não x. X a gente sabe que é um termo, porque é uma variável tipo o y. Mas a negação de um termo, a negação de uma variável é um termo? Não, isso daqui não é um termo. Para falar a verdade, não está previsto na nossa gramática a possibilidade de aplicar a negação a uma variável, porque uma negação ela é aplicada a uma fórmula e variável é um termo. Então, são duas partes da nossa gramática que não interagem diretamente. Então, essa daqui, essa expressão, não é uma expressão válida. Não é uma expressão bem formulada. E aqui, ó, P de x ou y. Então, quem é esse P de x ou y? Ó, P é um predicado. E um predicado, ele pode começar a formar um átomo. Certo? Então, ele pode começar a formar um átomo se aqui dentro eu tiver termos. Então, se aqui eu tiver termo, o que eu estou montando aqui fora pode ser um átomo, que aí, a partir de um átomo, a gente pode considerar que todo átomo é uma fórmula, aí isso seria uma expressão. Mas aí aqui dentro, a gente tem que analisar, ó, x é um termo, y é um termo, mas eu tenho um ou aqui. O ou, ele consegue ser aplicado quando é fórmula com fórmula. E aqui é termo com termo. O ou não pode ser aplicado a termo. Então esse cara não está bem formulado. Aí vamos aqui, ó. Predicado, né? P de f de xa. Então a gente tem aqui, ó. P é um predicado. Ele pode ser predicado de termos. Se ele for predicado de termos, aí ele é um átomo. Beleza? Então agora a gente vai ver. Esse cara aqui de dentro é um termo? O que ele é? Ele é um F de algumas coisas. F, que nem a gente começou a analisar aqui nessa questão, ela pode se tornar um termo, se ela for um F de termos. Então, ó, x é uma variável. Então, se ela é uma variável, ela é um termo. Beleza? Então, por enquanto, está funcionando. Aí agora, A. A é o quê? A é uma função zero-área, que a gente também chama de constante. E a função zero-área, função de acordo com a aridade dela, então se ela é zero-área e tendo
tendo 0 termos nela, ela é um termo. Então eu tenho uma função de termos que é um termo. E eu tenho um predicado aplicado a termos. Então isso daqui é um átomo. Um átomo que é uma fórmula é uma expressão. Então isso daqui tá certinho. Aí agora nesse outro aqui, a gente só inverteu. Ao invés de ser P de F de XA, é F de P de XA. Aí eu tenho uma função aplicado a alguma coisa. Aí eu tenho que ver, se essa alguma coisa for um termo, a minha função aplicado a termos está certo. O que é esse cara aqui? Esse daqui é um predicado aplicado a termos, né? São dois termos que a gente já analisou aqui, né? Então isso daqui é um termo e isso daqui é um termo. Então, predicado aplicado a termos, esse cara aqui, ele é um átomo. Então aqui eu tenho um F aplicado a um átomo, não é F aplicado a um termo, porque o P de termos não é termo, é um átomo. Então eu tenho um F de átomos, e isso não está previsto na nossa gramática. Eu não posso aplicar uma função ao átomo, então isso daqui está errado. Aí agora eu tenho aqui, para todo P de XA. Então eu tenho um para todo de alguma coisa. Vamos ver o que é essa coisa. Essa coisa é um predicado aplicado a dois termos. Isso a gente já tinha visto aqui, um predicado aplicado a dois termos. Predicado aplicado a termos é um átomo. Um átomo também é uma fórmula, não é? Aí eu tenho aqui, então, um para todo de um átomo, ou para todo de uma fórmula. O para todo pode ser aplicado a uma fórmula. Um F que não pode ser aplicado a uma fórmula. Então, isso daqui está certo. Aí agora, para todo de alguma coisa aqui, que é a negação disso. Então, eu tenho a função de XA, que é termo, termo. Função aplicado a termos, isso daqui vai ser um termo. Então, aí eu tenho aqui, ó, a negação de um termo. Eu não posso ter a negação de um termo, eu tenho que ter a negação de uma fórmula ou de um átomo. Então, isso daqui eu não posso. E mesmo assim, se aqui não fosse um termo, fosse um... Ah, não, é só aqui mesmo. Então, porque eu tenho a negação de um termo. O que, se eu não tivesse essa negação, eu também não poderia aplicar o para todo a esse cara, porque o para todo também não pode ser aplicado a termo. Tanto o não, a negação, quanto os outros conectivos, aconteceu aqui com o ou e aqui com o não de novo, quanto o quantificador, ele tem que ser aplicado a fórmulas, que aí ou é um átomo ou uma fórmula composta a partir de átomos. Tá? Então esse daqui não vale. Certo? Aí, o que a gente tem que... O que a gente fez aqui com esses... com esse exercício? A gente, ao mesmo tempo, identificou se a formulação é válida, né? A formulação de cada expressão dessa, se era válida ou não, mas a gente também identificou o que era cada subtermo, subfórmula, subexpressão daqui. Por exemplo, nessa daqui, eu tenho esse átomo aqui, certo? Que é uma parte dessa expressão toda. Então, um átomo é uma fórmula. Então, P de XA é uma subfórmula. X é um termo, então ele é um subtermo dessa fórmula. A é um termo, então ele é um subtermo dessa fórmula. E assim por diante, igual nesse daqui, ó. O A é um subtermo, o T, o X é um subtermo, F de X é um subtermo também, certo? E todo mundo que é subtermo ou subfórmula é subexpressão, não é? Nesses caras aqui, não faz sentido eu falar de subfórmula, subtermo ou subexpressão, porque eles não são expressão, então eles não são válidos. Então eles não têm o que ser sub de alguma coisa ali dentro. Beleza? Então aqui a gente começa a ver essas questões de ver subfórmula, subtermo, subexpressão. E, além disso, nós temos que ver isso daqui. Vamos ver um cara assim, ó. Para todo X,
não P de x A. Vamos ver o comprimento dessa fórmula. Como que vai ser o comprimento dela? Então, eu vou chamá-la de H, tá? Então, o comprimento de H vai ser, ele é o para-todo disso tudo aqui, ó. Ele é o para-todo disso aqui, ó. Então, se ele é o para-todo disso daqui, quando eu tenho o comprimento de uma fórmula que é para-todo alguma coisa, então ela é o comprimento da coisa, né, do não P de xa mais 1. Aí agora, o comprimento desse cara aqui, ó, vai ser comprimento de não um predicado. Então, ele vai ser o comprimento do predicado mais 1, né, do não, mais o 1 que já estava ali. E o comprimento de um predicado aplicado a termos é 1. Então vai ser 1 mais 1 mais 1, que deu 3. Então, comprimento 3. Tá? Que é o mesmo raciocínio do que a gente viu lá no exercício de linguagem de lógica proposicional, só que adicionando termos e quantificadores. Certo? E podemos ver mais uma coisinha. Então vamos ver nessa expressão, tentar identificar quais são as variáveis livres. Beleza? Então a gente tem que lembrar lá os nossos conceitos de ocorrência de variável livre e símbolo livre. Tá? Então a gente vai analisar ocorrência por ocorrência de todas as variáveis aqui. Então nós temos essa ocorrência e essa ocorrência. Duas ocorrências de x e uma ocorrência de y. Aí a gente vai identificar a ocorrência, essa ocorrência x, ela está dentro do escopo de algum quantificador de x? Então, ó, ela está dentro do escopo desse quantificador aqui, ó, porque o escopo desse quantificador é aqui, tá? Então ele está quantificando o que está nessa expressão aqui. Então, esse x está dentro desse quantificador. Então, essa ocorrência, ela está ligada. Essa ocorrência não está livre, está ligada. Aí agora, do x, ele está dentro do escopo, essa outra ocorrência do x, ela está dentro do escopo de algum quantificador em x? Olha lá, essa expressão está dentro desse parêntese. E esse quantificador está tendo escopo aqui todo, ó, desse parêntese. Então, esse x está dentro do escopo desse quantificador. Então, da mesma forma, ela está ligada. Essa ocorrência é ligada. Aí, esse y, ela está dentro desse mesmo escopo. E esse quantificador é um quantificador em x, não é em y. Então, esse cara não está ligando o y. E não tem nenhum outro quantificador que tem escopo sobre esse y. Então, esse y é livre. Então, nós temos uma ocorrência ligada de x, outra ocorrência ligada de x e uma ocorrência livre de y. Então, a variável x é ligada e não é livre, porque ela não tem nenhuma ocorrência livre, só tem ocorrência ligada. Tá? Então, ó, x é ligada e y é livre. Aí, se a gente for analisar quem são os símbolos livres, a gente vai lembrar que y é um símbolo livre por ele ser uma variável livre. P, né, que é um predicado, todo predicado é livre. Q é livre, R é livre e não tem nenhuma função. Então, nessa daqui, os meus símbolos livres são P, Q, R e Y. 3 predicados e uma variável livre nessa expressão. Beleza? Por enquanto é isso aí. Valeu!